Olá, eu sou a Neuza Inocentini, eu sou psicóloga clínica, sou facilitadora em constelação familiar e também facilitadora em formação no curso de constelação familiar. Hoje eu quero falar um pouco sobre a culpa que as crianças sentem em relação às questões dos pais. Isso tanto num olhar da constelação, como pode ser olhado também pelo olhar da psicologia. Mas nas constelações nós entendemos que as crianças, quando elas sofrem um trauma na infância, na perda de um pai, na perda de uma mãe, elas carregam uma culpa muito grande com elas. E muitas vezes elas querem morrer no lugar desses pais. Elas vão inconscientemente dizer: pai, eu sigo você. Ou mãe, eu sigo você. E muitas vezes, quando esses pais estão adoecidos, elas fazem essa promessa lá no leito de morte do pai, ou no leito de adoecimento desse pai e dessa mãe. Essa criança, ela diz internamente: eu morro por você, ou eu adoeço por você, ou eu carrego isso para você. E essa criança, ela passa a sofrer as consequências dessa promessa. Ela vai crescendo e a vida dela sempre vai ter uma interrupção, ela sempre vai ter esse sentido de desistência, porque ela não está seguindo o destino dela, ela não está seguindo essa força motriz da vida dela. Ela está seguindo aquela promessa que ela fez lá atrás. Muitas vezes os pais se separam, isso eu já disse num outro vídeo, e se casam novamente, mas a família não respeita esse parceiro ou essa parceira que ficaram lá separados, e essa criança que vem desse novo relacionamento, ela tenta incluir esse outro dentro do sistema familiar. E de novo, ela vai fazer uma promessa interna, né? Eu honro você, eu incluo você. Ela quer harmonizar esse sistema. Não precisa ser necessariamente, essa promessa ela pode acontecer também por avós, por irmãos. Às vezes, uma criança, né, tem um irmãozinho que se vai, às vezes num aborto, e às vezes é ainda novinha essa criança. E ela se vai. E esse irmão, essa irmã que fica, assume esse lugar, tenta carregar essa criança com ela, dizendo assim: eu faço isso por você, ou eu vivo por você. Não importa o tipo de promessa que ela vai fazer quando ela fica ligada nesse outro. Várias questões podem acontecer, né? Eu já trabalhei, já tive uma constelação onde a criança, ainda bem pequena lá, vivenciou um acidente. Ela tinha 3 anos de idade e ela vivenciou um acidente onde a mãe ficou em uma cadeira de rodas e onde um parente bem próximo faleceu no acidente. E quando eu fiz a constelação, esse jovem já estava lá com mais de 30 anos,
mas ele era totalmente infantilizado, ele havia ficado preso lá naquela situação do acidente. Tomando essa vivência desse parente próximo que foi, honrando isso, ao se aproximar, quando eu abri a constelação e pedi para a pessoa se aproximar desse parente que estava lá deitado, o choro era convulsivo desse jovem e o que ele queria fazer era deitar-se ao lado daquela pessoa que havia partido. Quando a gente trabalhou isso e conseguiu desatar esse nó, e ele se vira para a mãe, ele caía de joelhos no chão e ele perdia totalmente a força nas pernas para andar. E a queixa dele era: eu não consigo trabalhar, eu não consigo amadurecer num trabalho, eu não consegui terminar minha faculdade, eu não consigo tomar o trabalho, eu não consigo caminhar. E ali na constelação ficava nítido o compromisso que ele havia assumido na alma dele para recuperar, para resgatar aquela situação que havia acontecido com aquele ente querido que havia partido e com a mãe que havia ficado em uma cadeira de rodas. São promessas. Diante do olhar da constelação, né, nós dizemos sempre: cuidado com suas promessas. Porque tudo aquilo que a gente promete para o outro, isso tem que ser resolvido, isso tem que ser solto, a gente tem que desjuramentar. Porque esse juramento que a gente faz, consciente ou inconscientemente, isso vai afetar a nossa caminhada. Normalmente, na psicologia, a gente já encontra meninos que assumem o papel de homem da casa quando o pai morre ou quando o pai vai embora, se separa da mãe. Ele compreende que ele tem que ser o homem da casa e ele carrega isso com ele. Ele vai assumindo um lugar que não lhe pertence, ele é filho. Então, quando ele assume esse lugar de homem da casa, ele inverte papéis. E, como nós sabemos, existe uma projeção e uma identificação com essa projeção. O filho projeta os cuidados e a mãe aceita esses cuidados. E aí fica totalmente fora de lugar. Dificilmente esse jovem vai conseguir seguir num relacionamento de casamento, um relacionamento afetivo. Porque ele tem um compromisso, ele tem uma promessa interna de cuidar dessa mãe, de ser com essa mãe num papel que não é dele. Na verdade, ele não consegue exercer esse papel, mas internamente, na alma dele, na energia dele, ele entende que sim, e isso atrapalha a vida dele. Ele não consegue seguir em frente. O que faz com que uma menina também possa assumir esse papel de mãe dos seus irmãos. Ela assume um papel que não pertence a ela. Quando essa mãe, o casal pode estar juntos, o marido e a mulher, e ter seus filhos, mas muitas vezes essa mãe está adoecida, ou essa mãe trabalha muito, trabalha fora, e essa criança mais velha, essa menina, tomou esse lugar de cuidar da casa.
ela vai assumindo um lugar que não é dela. Geralmente, ela tem dificuldades de seguir num relacionamento afetivo, porque ela está num sistema onde ela ficou fora de ordem, e esse sistema ficou fora de ordem. Quando nós fazemos promessa e trazemos isso dentro de nós estamos totalmente fora de contexto, nós desequilibramos o sistema familiar. Então, quando eu falo assim, olha, uma criança, ela carrega culpas, muitas vezes tem um irmão que é adoecido, né? Assim, tem questões. Um dos irmãos é aquele que vai bem na escola, que dá super certo em tudo que vai fazer, e o outro tem questões que seja de saúde física ou emocional, não importa. E esse irmão que está vivendo uma vida mais natural, dentro de uma naturalidade, ele se sente culpado pelo irmão adoecido. E ele vai carregando isso com ele. E isso faz com que ele saia fora do sistema. Esse irmão tem a força e a dignidade dele. Todas as pessoas têm força e dignidade. E quando nós respeitamos o outro dentro daquilo que ele é, daquilo que ele apresenta no mundo, nós estamos dando a ele a força dele. Quando nós nos colocamos num papel de maior que esse outro, que a gente tem que cuidar do outro porque o outro é incapaz, nós tiramos a força dele. E, naturalmente, a gente desequilibra o sistema. Eu não estou dizendo que a gente não pode ser amoroso com o outro ou ter algum cuidado com o outro. O que nós não podemos é viver a vida do outro e entender que nós somos melhores que o outro. Não, mesmo a outra pessoa tendo as dificuldades dela, ainda assim ela está dentro da força dela. O que eu percebo dentro do sistema da constelação é que quando cada um desenvolve o seu papel dentro daquele ambiente, dentro daquela família, a família tem tudo para fluir, a família tem tudo para se desenvolver bem. E todos encontram um bom resultado. Mas quando nós tentamos ser melhores que o outro ou os outros, nós sempre vamos desequilibrar o sistema. E muitas vezes a gente não faz isso por egoísmo ou por nos sentir que somos melhores. Nós fazemos isso porque achamos que o outro é incapaz. Nós fazemos isso porque entendemos que o outro não vai ter condição de fazer. E aí, ou porque sentimos culpa por darmos certo, sem compreender que o outro pode seguir o caminho dele. E nós trazemos isso desde nossa infância. Eu tive um caso na clínica, né, em uma constelação, onde uma menina já crescida, né, ela tinha um movimento de reunir a família. E num dia de festa, de formatura dela, ela queria toda a família junta. E aí, na ida para a festa, houve um acidente muito grave e morreram 2 pessoas. E essa moça estava grávida. A moça
que queria reunir toda a família na formatura dela. O bebê dela, né, que já era uma menina grandinha, era uma menina que não dava certo nas coisas. E quando eu fui fazer a constelação da menina, o que apareceu foi esse acidente, foi essa perda, e essa menina, inconscientemente, ela se sentia responsável por isso, por harmonizar esse sistema, pela culpa da mãe. Eu sempre digo que nós temos alguns temas muito importantes na constelação, né, que trabalha com vieses como a inocência, que de acordo com o olhar de Bert Hellinger, não existe inocente, né? Tem as vítimas e ele diz, não existem vítimas. Da mesma forma que não existem os culpados, mas a gente carrega a culpa. No olhar da constelação, as vítimas, as pessoas que se colocam nesse lugar de vítimas, elas são aquelas que nunca fazem nada. Elas só se vitimizam. Elas querem ser o centro de todas as atenções, de todos os cuidados. E elas não fazem nada para mudar aquilo. Se uma criança tiver em sua casa um pai que tenha esse sentimento de vitimismo, ou a mãe, essa criança vai se sentir culpada por isso, principalmente na fase de uns 3, 4 ou 5 anos. Ela se sente culpada por isso e ela passa a carregar isso com ela. Eu também costumo dizer que as constelações, elas acontecem como uma caixinha de surpresa. Não tem um modelo certo, não tem uma receita certa. Se você colocar, é como um bolo. Se eu colocar 2 xícaras de farinha, 3 ovos, margarina, o leite, 1 copo de leite ou 2 copos de leite, eu vou bater no liquidificador, acrescento fermento, esse é o bolo de caçarola. É assim que ele vai ficar. A constelação não. A constelação, a pessoa traz um mesmo tema, pode ter 10 constelações com temas relacionamento, mas não vai cair no mesmo lugar. Sempre tem um viés diferente, uma situação diferente, porque cada sistema familiar tem a sua história. Cada pessoa, ela tem uma forma de sentir as coisas e de interiorizar essa coisa. E aí ela manifestar essa coisa no mundo. Uma pessoa pode não se dar bem em relacionamento porque lá atrás ela já vem carregando que nenhum relacionamento deu certo na sua família. Pode ser que ela venha, como esse sistema está todo em desordem, ela também, querendo pôr esse sistema em ordem, ela também não consegue se relacionar. Muitas vezes ela vai apresentar essa queixa, mas ela viu no desenvolvimento dela que seus pais não se davam bem, não se respeitavam, e ela não entende dessa forma, meus pais não se respeitavam. Ela pode entender, eu sou responsável por isso, porque muitas vezes ela ouviu dessa mãe ou desse pai em discussões, eles dizerem, se não fossem as crianças, ou se não fosse fulano de tal, se nós não tivéssemos filhos, eu iria embora. Eu só estou aqui por conta do nosso filho ou da nossa filha. E essa criança
toma isso, sente essa culpa e carrega isso a vida toda. E aí, como que ela vai se permitir se entregar num relacionamento se ela teve a culpa, a responsabilidade da desunião dos pais dela? Queridos, nós estamos aqui nesse canal trazendo informações de constelação, porque nós aqui do canal entendemos que para melhorarmos a gente pode ter formação em constelação e informação em constelação. E quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas entrarem em contato com isso, elas vão se melhorando e ajudando aos outros se melhorarem. Então, o nosso intuito até aqui é trazer essas informações. Quem estiver assistindo, curte o canal, compartilhe. Nós estaremos aqui frequentemente trazendo novas informações. Façam perguntas, tragam as dúvidas, que isso facilita para que a gente traga temas novos. Fale com o pensamento de quem está do lado de lá, porque senão eu vou só na mão de cá, né? Eu agradeço muito por hoje. Nós vamos ter os contatos, e-mail, telefone, que as pessoas vão poder entrar em contato e vamos junto com a gente. Obrigada.